Fala galera, tudo bem? A gente preparou aqui uma sequência de temas para vocês continuarem treinando nesse momento, com foco especial em FUVEST e VUNESP, que é o que a gente está vendo até agora nas aulas. Então, o primeiro tema que a gente tem é esse daqui, é ligado à liberdade de expressão e o conceito de irresponsabilidade social em tempos de conectividade muito ampliada. Então, nós temos esse recorte que de cara já te dá 3 assuntos para você abordar. O primeiro, liberdade de expressão, é justamente o conceito mais amplo e mais importante do tema, por isso que ele vem primeiro, inclusive. Logo, você vai ter que trabalhar a questão de como a liberdade de expressão se articula com o conceito de irresponsabilidade social, ou seja, como o conceito de liberdade de expressão é mal utilizado em um período em que a internet, a comunicação via rede, é tão ampla como atualmente. Então, esse é o tema geral. De coletânea, nós temos 3 textos. O primeiro traz justamente o conceito de que a internet contribuiu muito para nós perdermos a noção de fronteira. Se antes nossa comunicação era voltada prioritariamente para pessoas mais próximas a nós, atualmente uma fala que nós temos, seja ela adequada ou não, ou seja, seja bem utilizada, nossa liberdade de expressão, seja mal utilizada, ela atinge um grupo muito maior e pessoas que muitas vezes a gente sequer conhece. Então a internet vem para eliminar fronteiras comunicacionais. Já o segundo texto, de coletânea, traz um desafio bem relevante quanto a esse assunto, que é a questão do jornalismo, por exemplo. O jornalismo ele vem enfrentando sérias dificuldades já há algum tempo, em especial após aquela lei que não exige mais que o jornalista seja formado em um curso superior, muito menos um curso superior de jornalismo. Por que isso é um problema sério, esse texto vai falar? Porque no curso de graduação de jornalismo, o aluno vai ter acesso a conteúdos como escrita de texto de modo imparcial, como expor uma opinião ou um assunto muito sério sem alarmar excessivamente a população, coisa que quem não é formado nessa área pode não saber. Então, daqui o que você poderia tirar já da coletânea? Uma coisa é um jornalista formado, bem formado, noticiar sobre o coronavírus. Ele vai saber dar essas informações sem causar necessariamente um alarde, um pânico social acima do esperado, acima do necessário, digamos assim. E uma pessoa que não tem essa formação, ela pode, de acordo com a escrita dela, causar um pânico excessivo que pode ter N consequências sociais. Essa questão de estocar alimento desnecessariamente, talvez, por exemplo. Então, esse texto traz essa questão de que a pessoa que não tem uma formação adequada, ela pode não saber lidar com a liberdade de expressão, ou seja, ela pode se expressar de modo talvez inadequado. E o último texto de coletânea é justamente uma reflexão um pouco mais crítica. É esse texto do Chomsky, que é um linguista e um político social ainda vivo, da atualidade, portanto, que justamente tem uma opinião talvez um pouco crítica para alguns. Se você é a favor da liberdade de expressão, você tem que ser a favor de liberdade de expressão até mesmo de opiniões que você considera desprezíveis. Então você teria talvez, de acordo com esse texto, aceitar opiniões sobre racismo, sobre homofobia, sobre transfobia, talvez. Então é um texto que te levanta essa, talvez, crítica. Se você quer falar que você defende liberdade de expressão, você deveria defendê-la de modo pleno. Então os 3 textos de coletânea são eles que devem justamente de ampliar a frase tema e te fazer entender o que exatamente essa proposta esperaria de você enquanto escrita. Sim? Pensando nisso, a gente articulou com alguns assuntos, alguns repertórios e argumentos que você poderia usar para produzir esse texto. O primeiro, obviamente falando, é a nossa própria Constituição. A Constituição brasileira, e não só a brasileira, tratam a liberdade de expressão como algo extremamente fundamental em uma sociedade democrática. Nós precisamos da liberdade de expressão, nós precisamos da capacidade e da possibilidade de exprimir nossas ideias, opiniões, colocá-las em debate, tendo em vista que todos em uma democracia participam justamente da política e da construção social. Tendo isso em vista, os artigos aqui destacados abordam justamente essa questão de que a liberdade é fundamental, ela é garantida a todos e isso deveria ser, portanto, defendido. Articulado a isso, nós temos justamente John Locke. John Locke, além de ter essa questão dos 3 direitos inalienáveis, ele é considerado um dos pilares do que a gente entende por democracia hoje. Então é claro que se a gente está falando de Constituição, a gente acaba articulando com John Locke. Os 3 direitos inalienáveis que ele levanta são os direitos à vida digna,
a liberdade em toda a sua amplitude, liberdade de expressão, portanto, liberdade de ir e vir, liberdades quaisquer, e direito à propriedade privada. E o que ele fundamenta quando ele fala desses 3 direitos? Que o seu direito não pode, de modo algum, afetar o direito de outra pessoa. Logo, você tem o direito à liberdade de expressão, e você tem, de acordo com ele. Só que se você usar esse seu direito para prejudicar a dignidade e a vida de outra pessoa, por exemplo, incitando que os negros são inferiores ou que as mulheres são inferiores, se você usa a sua liberdade para expressar essa opinião, você está afetando a dignidade de alguém. Tendo isso em vista, para John Locke, é um mau uso da sua liberdade de expressão. Além disso, nós temos mais 2 tópicos extremamente relevantes. O primeiro é fake news, que é uma expressão que surgiu já há algum tempo e para nós, aqui na realidade brasileira, ganhou força em especial nas últimas eleições. Fake news é aquele conceito que se refere a notícias divulgadas de modo falso, sejam elas de modo proposital ou não. Ou seja, talvez alguém crie uma notícia falsa para conseguir atingir um objetivo, para talvez conseguir mais votos ou tirar votos do adversário, ou para causar um pânico desnecessário apenas porque ela quis fazer isso, ou não. Ou um modo involuntário, um modo que não tem um propósito tão negativo. Muitas vezes é a pessoa que replica essa fake news sem, de fato, pesquisar se ela é real, se aquela notícia que ela viu é uma notícia válida, é uma notícia realmente verdadeira. Então, temos as 2 possibilidades, e são 2 possibilidades que são muito sérias igualmente. Porque uma pessoa que publique uma notícia falsa sobre, por exemplo, o Covid-19, o coronavírus, atualmente, pode causar um pânico que é desmedido, porque talvez ela publique que houve tantas mortes no Brasil e, na verdade, não houve tudo isso, por exemplo. Então, ela divulga algo porque ela ouviu falar, porque ela ouviu um boato. E aí outra pessoa talvez veja essa notícia e fale, minha nossa, eu tenho que divulgar isso para a população saber. E também começa a divulgar. E outras pessoas fazem isso. E logo, o que era uma mentira isolada ganha uma proporção de notícia, porém falsa. Articulado a isso, existe o conceito de pós-verdade, que é o conceito ali fundado, digamos, por Oxford há alguns anos, e é justamente o conceito que diz respeito a quando toma conhecimento de uma informação, esse alguém não precisa de provas de que aquilo ali é verdade. Então, se ela lê uma notícia, por exemplo, e ela se convencer de que aquilo ali é verdade, ela vai automaticamente acreditar que aquilo é real, mesmo que haja provas posteriormente de que aquela notícia era falsa, por exemplo. Então, se ela pega uma notícia sobre o coronavírus que é falsa, ela lê isso e para ela fez sentido, e de repente provam para ela que aquela notícia é falsa, se ela realmente acreditar na realidade daquela informação, não vai ter prova no mundo que faça ela mudar de ideia. E ela vai continuar replicando aquilo e criando meios de manter aquilo como verdade. Vai falar de teoria da conspiração, vai falar de manipulação midiática, vai falar do que for necessário para falar que, não, aquela informação é verdadeira, sim, mesmo que haja provas de que aquilo não é real. Exemplo claro, para deixar esse conceito ainda mais entendível, digamos assim, pensem na questão do movimento anti-vacinação. Muitos leem alguma coisinha sobre o movimento anti-vacinação e, sem pesquisar mais a fundo, sem comparar aquilo com outras informações, tomam aquilo como verdade e começam a replicar aquela informação. E por mais que pesquisadores, universidades, institutos médicos cheguem e falem, gente, a vacinação é importante sim, ela é funcional, ela é eficaz, muitos continuam batendo o pé e falando, é mentira, ela não serve para nada, vacina é inútil, mesmo que haja provas tentando comprovar que justamente elas são úteis. O conceito pós-verdade é mais ou menos isso, é acreditar em algo sem ter provas suficientes para embasar. E claro que, em um contexto de fake news, isso ganha uma força muito grande, porque a pessoa pode ver uma notícia falsa, justamente, uma liberdade de expressão mal utilizada, e tomar aquilo como verdade e começar a reproduzir aquela informação. Portanto, você já teria aqui um risco muito sério das pessoas que não sabem usar a liberdade de expressão e expressam opiniões sobre assuntos muito sérios, como vacinação, por exemplo. E para finalizar essas articulações com conteúdos diversos, nós temos aqui o Karl Popper, que é aquele pensador mais contemporâneo até, que aborda o paradoxo da tolerância, que é justamente uma fala que resume a ideia, nós não devemos ser tolerantes com intolerância. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos sim defender que todos possam se expressar, que todos possam se exprimir, seja por meio de roupas, do que for, e de opiniões, sobre qualquer assunto. E nós devemos tolerar isso. É um direito de todos se expressar
do jeito que for. Porém, existe um caso em que ele defende que a intolerância se torna válida, que é quando nós vamos ser intolerantes com uma opinião intolerante. Ou seja, a partir da visão dele, nós temos também a visão, a informação, digamos, de que a liberdade de expressão não é plena. Ela não deve ser plena. Porque se essa liberdade de expressão afetar alguém, nós devemos ser intolerantes a isso. Nós não devemos aceitar uma liberdade de expressão mal utilizada. Sim? Fora isso, a gente pode lembrar de discursos de ódio, vários, que nós temos, tanto em anos passados como recentemente. Casos mais clássicos, a gente pode lembrar da Maju Coutinho, aquela apresentadora, até então, da área do tempo do Jornal Nacional, no primeiro momento, que recebia diversas críticas por ser negra. Então, falas extremamente odiosas e intolerantes, simplesmente pelo fato dela ser negra e estar naquela posição de visibilidade, ganharam notícia por muito tempo. E até mesmo, algo que a gente vê, infelizmente, em muitos períodos de eleição, especialmente presidenciais ou de âmbito maior, as falas xenofóbicas contra os nordestinos do Brasil, pelo modo como votaram ou deixaram de votar. Então, o discurso de ódio nas redes sociais, internet, se torna também um assunto extremamente relevante para esse tema. E para finalizar, nós temos um dos conceitos básicos de Sartre, que é justamente o conceito de responsabilidade social. O que ele vai dizer, de modo sintético, para a gente saber usar isso num texto? Que nós temos sim a liberdade. Nós temos liberdade de escolha, liberdade de pensamento, liberdade de ação, porém nós devemos sempre agir de modo responsável socialmente. É bem aquela lógica de não é porque você pode fazer algo que você deve fazer algo. Logo, não é porque você pode exprimir uma opinião sobre um assunto sério, mesmo sem fundamentação, porque você pode, que você deve. Entra aqui o conceito de responsabilidade social, que é algo que nós podemos pensar, talvez, pensando em Brasil, por exemplo, nós não tenhamos uma educação que nos ensine a pensar de modo responsável, que seria talvez uma outra articulação válida nesse tema. Então, com esses conteúdos todos e a coletânea, já seria possível estruturar um texto FUVEST com bastante repertório, que a gente vai ver logo na próxima aula a estrutura FUVEST, para dar aquela relembrada e prepará-los para escrever esse texto e fazer um texto que com certeza seria muito bem avaliado. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.